Preciso contar também sobre o salário gigante de Jorginho no Flamengo. Ele vai ser o atleta mais bem pago do elenco em todos os tempos. E fala também de Carlo Ancelotti. Consegui detalhes do acordo verbal que existe entre o técnico italiano e a CBF. Para completar, as últimas do Cruzeiro, de olho em 2 jogadores do Fla. Tem novidades de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar, Los Angeles FC e América do México, o time de André Jardine, vão se enfrentar num playoff valendo vaga no Super Mundial de Clubes. Quem passar desse confronto fica com a vaga do Leão, que acabou excluído pela FIFA do Super Mundial. E o vencedor desse confronto entra no grupo que tem Chelsea, Flamengo e Esperance da Tunísia. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, CBF, o técnico italiano que deve se despedir do Real Madrid no próximo domingo, depois do jogo contra o Barcelona. Já tem um acordo verbal com a seleção brasileira, havia te dado essa informação na semana passada, certo? Também contei que o salário dele na CBF será de 5 milhões de reais por mês. Quero trazer mais alguns detalhes desse acordo, que hoje é verbal e só se tornará oficial a partir da assinatura do contrato, que não pode acontecer antes da rescisão do seu vínculo com o Real Madrid. Pois bem, CBF chegou a um acordo com Ancelotti depois de oferecer 5 milhões de reais por mês de salário e um bônus gigante em caso de conquista do título da próxima Copa do Mundo. O valor não foi revelado. O que a pessoa da CBF que me contou afirmou é que trata-se de um caminhão de dinheiro. Além disso, o Ancelotti também tem garantidos uma série de mimos. Casa alugada no Rio de Janeiro, e não se trata de qualquer casa, uma mansão. Carro blindado, seguranças particulares, passagens aéreas para ele e para a família, com destino na Europa que ele bem quiser. Isso sem falar num seguro de vida, num plano de saúde internacional, além de outras cositas más. Importante contar que, se a seleção chegar pelo menos à semifinal da próxima Copa do Mundo, o contrato do Ancelotti é estendido até 2030, quando acontece a Copa depois do Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Importante contar que, além da extensão do vínculo, ele também garante 20% de aumento no seu salário. Agora, se der tudo errado e a seleção nem conseguir a classificação para o Mundial do ano que vem, que a gente imagina que não vai acontecer, CBF pode dispensar sem pagamento de multa o treinador italiano. Hora de falar sobre o Cruzeiro, de olho em 2 atacantes do Flamengo, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo é um velho sonho do técnico Leonardo Jardim. Já o Matheus Gonçalves entrou como opção por agora, especialmente porque tem jogado pouco no Flamengo. Importante contar que essa informação foi divulgada pelo Flazoeiro, setorista do Rubro Negro, e confirmada para mim por uma pessoa importante da diretoria do Fla. No último domingo, antes do confronto entre Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, procurou o José Boto para afirmar que gostaria de contar com esses 2 jogadores. A ideia da Raposa é fazer trocas envolvendo os jogadores. Os nomes dos atletas do Cruzeiro não foram decididos e dependeriam também da vontade do Flamengo. Posso dizer que no começo do ano, quando o Cruzeiro tentou a contratação do Luiz Araújo, o atacante era inegociável. Talvez essa situação tenha mudado um pouquinho, o Luiz já não tem conseguido render da mesma maneira. Já o Matheus Gonçalves é alguém que pode sim deixar o clube, especialmente porque tem ganhado poucos minutos e seria peça importante no esquema do Cruzeiro pro segundo semestre. Hora de falar sobre o salário de Jorginho, novo reforço do Flamengo e o atleta mais bem pago do elenco em todos os tempos. Jorginho e Flamengo fecharam um acordo de 3 anos com 13 milhões de euros entre salário, direitos de imagem e luva. Luva é o pagamento pela assinatura do contrato. Pois bem, 13 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 84 milhões de reais. Se a gente dividir por 3, pelo número de anos, dá para dizer que o Jorginho terá direito a 28 milhões de reais por ano. Dividindo por 13, 12 meses mais o 13º salário, Jorginho terá direito a receber 2 milhões e 100 mil reais mensais no Flamengo. Nunca qualquer jogador rubro-negro havia ultrapassado a marca dos 2 milhões de reais. A curiosidade é que o Flamengo tem a maior folha salarial do Brasil e da América do Sul. São pelo menos 12 jogadores ganhando acima de 1 milhão de reais mês. Mas ninguém havia ultrapassado essa marca dos 2 milhões. Isso vai acontecer com o Jorginho, atleta de currículo grande, que acaba de ser contratado do Arsenal, onde recebia cerca de 4 milhões de reais mensais.
Jorginho precisou se adequar a uma nova realidade, mas vai ter 3 anos de contrato, algo super importante para alguém com 33 anos de idade. Só para completar em relação ao rubro-negro, jogo de vida ou morte contra o Central Córdoba na noite dessa quarta-feira. Partida na Argentina em que o Flamengo precisa vencer para recuperar a condição de classificado e de líder do grupo. Se empatar ou perder, vai colocar sua classificação para a próxima fase em risco, aumentando as críticas ao técnico Felipe Luiz. Deixa eu falar do mercado do Flamengo, porque o mercado do Flamengo tá pegando fogo. Jorginho já está fechado. Volante, meio-campista, Arsenal, jogador que é da seleção italiana, né, naturalizado da seleção italiana. Veio para cá meses atrás com a esposa, né, para ver se o Rio de Janeiro, adaptação ao Brasil, eles adoraram, né, principalmente ela gostou muito do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. E o Jorginho já tinha uma situação encaminhada com o Flamengo, porém tinha outras propostas. Aí as conversas foram se desenvolvendo até que o Jorginho deu um sinal positivo para a proposta do Flamengo e fecha um pré-acordo, né? Assume um acerto, né? Dá um alô pro Flamengo dizendo, tá fechado, assumo aqui, vou ser jogador do Flamengo. Então, claro que falta assinatura, anúncio, aquelas coisas todas, e isso vai ocorrer antes do Mundial de Clubes. Então, o Jorginho chega pro Flamengo naquela janela especial pré-Mundial de Clubes, então ele vai estar com o Flamengo lá nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Enquanto isso, o Flamengo também negocia há cerca de 20 dias a vinda do português João Félix. Muito bom jogador, Chelsea, agora, né, tá no Milan, e é um jogador que tem pouca minutagem em campo, é um jogador que tem tido pouco espaço, né? E aí é uma possibilidade o Flamengo, através do José Boto, que é o executivo, né, o homem forte do futebol que é português, que conhece muito bem, claro, os jogadores de lá. Ele está negociando, enfim, junto com o presidente BAP. Então, nessa conversa, mas a operação é vista como uma operação complexa. Financeiramente, ele tem um alto salário, além de outros clubes que também estão de olho no João Félix, como, por exemplo, o Benfica lá em Portugal está de olho no retorno dele, né, no retorno ao país. Então, assim, é uma situação que o Flamengo olha com muita cautela, vai com passos assim muito moderados, porque sabe que a grana é alta. Foi comprado pelo Chelsea por 50 milhões de euros. 50 milhões de euros, é uma grana violenta quando ele foi pro Chelsea, o João Félix. Então é um jogador que tem essa possibilidade de jogar no Flamengo, de vestir a camisa do Flamengo, mas tudo com muita parcimônia, com muita cautela, porque sabem lá na Gávea que é uma operação complexa financeiramente. Mas seria muito legal ver o João Félix aqui no futebol brasileiro e seria mais um reforço para o Flamengo nesse Mundial de Clubes que começa em junho. Dia 14 de junho começa o Mundial de Clubes, certo? Vamos para o jogo entre Central Córdoba e Flamengo. Flamengo divulgou a lista de relacionados com 2 baixas de última hora. A lista tem os seguintes nomes: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro Rossi e Wesley. A ausência do Cebolinha, segundo o Flamengo. Após exame de imagem realizado, constatou-se uma pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024. Não há comprometimento do tendão, nem dos músculos na região. O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do Flamengo. Já sobre Gonzalo Plata, ainda com dores por conta de um edema ósseo no joelho direito, o jogador segue tratamento com o departamento médico do clube. Lembrando que o Plata já havia sido desfalque contra o Cruzeiro no final de semana. Dito isso, galera, não é nenhum absurdo a gente imaginar que o Michael pode ser titular nesse time do Flamengo, levando em consideração que ele botou em campo contra o Cruzeiro, sai o Cebolinha e entra quem? Ele vai botar quem? Luiz Araújo lá? Não acredito. Poderia botar o Gonzalo Plata? Também não iria acreditar nisso. Bruno Henrique? Talvez, porque ele tem insistido demais no Michael. Para mim não seria nenhuma surpresa se ele colocasse o Michael, embora eu seja totalmente contra, porque o Michael vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. E na zaga, muita gente pedindo Danilo. Eu, como treinador, pensando como treinador, não colocaria o Danilo nesse momento, não deixaria o Léo Pereira na reserva. Sabe por quê? 5 dias atrás, o Felipe Luiz disse que o Léo Pereira era o melhor zagueiro na atualidade no futebol brasileiro. Aí depois de ele cometer uma falha, na verdade foram 2 falhas, um jogo terrível, ele vai, tira o Léo Pereira, bota na reserva, bota o Danilo no lugar dele. Qual recado ele vai dar para o grupo dele? Olha,
Eu acho vocês muito bons, mas se falhar, eu vou tirar na hora. Pensando como gestor, ele não vai fazer isso. Como torcedor, eu quero Danilo. Beleza, Danilo na cabeça, Danilo titular, entendo. Mas temos que pensar na cabeça do Felipe Luiz como gestor. Não é apenas você trocar uma peça por outra. É você pensar na sua gestão de elenco. E na boa, gente, Léo Pereira falhou nas 3 derrotas do Flamengo com o Felipe Luiz. Beleza. Essas três derrotas aconteceram em quanto tempo? Em 15 dias? Não. Foram 10 meses, quase um ano de Felipe Luiz no Flamengo. O Léo Pereira não erra toda hora. E, de fato, ele vinha fazendo boas partidas. Eu acho o Danilo o melhor zagueiro do Flamengo. Sem sombra de dúvidas. Tecnicamente falando. Só que, assim, você não pode apenas tomar uma decisão pensando em uma troca. É uma gestão de grupo. E você aí do outro lado, o que você pensa? Acha que eu estou certo? Acha que eu estou errado? Quero a sua opinião. Vamos falar agora de João Félix. Ué, gente, não era cortina de fumaça? Muita gente disse por aí que era cortina de fumaça e depois teve que confirmar a informação. Inclusive, só se fala disso na imprensa internacional. E agora, o João Félix, além de ter curtido uma publicação do jornalista italiano Fabrício Romano, que ele informou, inclusive dando os créditos aqui ao Vene Casagrande, da chegada do Jorginho ao Flamengo, o João Félix curtiu essa publicação e, além disso, começou a seguir o perfil oficial do Flamengo no Instagram. E aí a torcida está, ó, meu Deus, ele vem. Calma, gente, eu vou explicar para vocês como é que está a situação. José Boto já conversou com o João Félix, já conversou com o empresário do jogador, o Jorge Mendes, e agora está nas mãos deles. Isso quer dizer o quê? Depende. Se o João Félix de fato topar o projeto do Flamengo, aí ele tendo o ok do Jorge Mendes, o Flamengo tendo o ok do Jorge Mendes, do jogador, o Flamengo vai para cima do Chelsea. Até esse momento o Flamengo não foi para cima do Chelsea, foi para cima do jogador. O jogador tem que topar o projeto do Flamengo antes. E tudo foi apresentado. Agora é entre empresário do jogador, e aí o Flamengo tendo o aval deles, o Flamengo tendo o aceno positivo deles, o Flamengo vai atrás do clube inglês e abre a negociação. O Flamengo quer o jogador por empréstimo com opção de compra e o Chelsea bancando grande parte do salário, porque o salário dele é extremamente alto para as pretensões de um clube brasileiro. Mas, se o Flamengo está tentando e vem conversando há mais ou menos um mês, é porque o Flamengo acredita que há chance, mesmo que seja muito difícil de conseguir a contratação, mas há chance. Por outro lado, o Flamengo já tem um jogador contratado, digamos assim, que ainda não está assinado. E repito, galera, pré-contrato não foi assinado. Quem disse isso, respeito a apuração, mas o pré-contrato não foi assinado e existe a chance de ele chegar ao Flamengo sem pré-contrato assinado. Ou seja, sem assinar nada, tá tudo apalavrado, tudo acertado, e aí acabou o contrato dele com o Arsenal, ele vem pro Flamengo e assina o definitivo. Porque ele pode assinar um pré-contrato já tem um tempão, mas ele não quer. Ele não fez até o momento, muito respeito também ao Arsenal, clube que ele tem um carinho enorme. Mas vamos falar da chegada do Jorginho ao Flamengo e quanto custará ao Flamengo. Tô vendo aí muita gente dizendo, 20 milhões de euros. Eu vou até botar na conversa com a pessoa do Flamengo, que me passou todos os detalhes sobre isso, porque eu questionei essa pessoa. Aqui, esses 3 anos de contrato vai custar quanto ao Flá? Tem gente falando em 20 milhões de euros pelos 3 anos de contrato. Isso é verdade? A pessoa falou assim, Vene, não é verdade. Esses 3 anos de contrato, a gente vai investir 10 milhões de euros. 10 milhões de euros dá em torno aí de 60 milhões de reais, tá? Ou seja, teoricamente, 20 milhões de reais por ano. E a pessoa ainda falou assim, pode falar que esses valores que estão noticiando de 20 milhões de euros não procedem, não corresponde com a verdade. Beleza, e aí eu estou trazendo aqui a informação para vocês. Então, pessoal, o Jorginho, em 3 anos de contrato, vai custar ao Flamengo 10 milhões de euros. Dá basicamente 3,3 milhões de euros por temporada. Eu não acho nenhum absurdo, pelo contrário, vou pegar a calculadora aqui, porque o cálculo não é meu forte. Vamos lá, 20 milhões, tá? 20 dividido por 12, beleza? Vamos botar, já que é 20 milhões de reais por ano que ele vai custar, cara, ele vai ganhar cerca de 1 milhão e 600 no total. Gente, não é nenhum absurdo. A gente está falando de um mercado super inflacionado. Por exemplo, hoje lá no SBT Esporte a gente estava debatendo se o Diniz merece ganhar, o Fernando Diniz, treinador, merece ganhar 1 milhão se ele assumisse o Vasco da Gama, que é a proposta que o Vasco ofereceu para ele. A gente acha assim, caramba, o Fernando Diniz ganhar 1 milhão. Só que aí ele olha para o lado, o Renato Gaúcho ganhando quase 2. Ele olha para o Corinthians pagando para o Dorival mais de 2 milhões. Aí ele vai, pensa aí, no Mano Menezes que estava ganhando mais do que isso no Fluminense. Então o mercado está muito inflacionado. O Jorginho, ele chega com status de jogador de Premier League, gente. E ele não tem essa idade avançada como muita gente fala. Ele não é um jogador com histórico de lesão também, como muita gente menciona, ou até mesmo se preocupa. Então eu acho um bom investimento do Flamengo esses 10 milhões de euros por 3 anos de contrato do Jorginho. E vocês aí do outro lado, o que vocês acham?
Podem opinar à vontade, porque isso aqui é um canal super democrático, é sempre bom ouvir a opinião de vocês. Beleza? É isso aí então, nação. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, trazendo as últimas informações do Mengão para você sobre reforços e possíveis saídas, né? O Cruzeiro aí de olho em 2 jogadores do Flamengo. Será que valeria aí para o Flamengo negociar com o jogador até também diminuir um pouco a folha, né? Já que vai inflacionar mais ainda, aumentando mais ainda a folha salarial do Mengão com a chegada do Jorginho e possivelmente aí também do João Félix, né? A folha salarial do Flamengo, que já é muito alta, aumentará muito mais, caso concretize aí também a chegada de João Félix. Então, algumas saídas devem ocorrer para dar uma diminuída aí nos salários pagos pelo Flamengo. Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.